nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje temos algo muito importante com relação às atitudes de Jesus. Como Jesus ensina. Então, quando Jesus vai ensinar ou vai transmitir algo que é muito importante, ele quer estar a sós, sozinho com os discípulos. Assim também conosco. Nós vamos percebendo este convite de Jesus. Na nossa vida a gente vai percebendo quando Jesus lhe chama para estar sozinho com ele, conversar intimamente. Evangelho do dia, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas, 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, na travessia, no cotidiano, no dia a dia, Jesus, Deus, vai estando conosco, vai transmitindo, conversando, vai nos iluminando e vai nos inspirando de acordo com a sua vontade e o seu projeto. Jesus atravessa aqui, como diz o Evangelho, a Galileia, junto com os discípulos. E para onde vai e o que vai conversar com os discípulos, ele não quer que ninguém acompanhe e que ninguém saiba no momento, mas prioritariamente quer estar a sós com os discípulos. Veja, isso é uma característica própria de Jesus, estar a sós, estar a só com cada um de nós. Então, ele e nós temos muito a conversar, temos muito a escutar de Jesus, o que ele tem a dizer para nós. Às vezes, na inspiração, no momento em que nós estamos nessa profundidade do mistério com Jesus, de imediato nós não compreendemos, porque são sinais que estão sendo dados para a nossa vida, que vão acontecendo no decorrer da caminhada. Entendem isso? É importantíssimo isso, importantíssimo. Porque às vezes nós suplicamos, nós pedimos algo a Deus e ele nos concede, mas primeiro ele faz esta configuração, prepara toda essa situação para a realização desse projeto, a realização desse pedido, se for da vontade dele, dentro do contexto da nossa realidade. Veja, Jesus está dizendo para os discípulos algo que é fundamental. Fundamental. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas, 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. O que significa? 3 dias após a morte, ele o será eterno, absoluto, para sempre. Isso é muito importante. Então vejam, Jesus na mansão dos mortos participa desta realidade e no 3º dia ressuscita-nos o passado, o presente, o futuro, reconcilia tudo com Deus, com o Pai. Tudo pertence a Jesus, ao Filho único de Deus. Nós somos filhos de Deus no Filho Jesus Cristo a partir do batismo. Somos regenerados, recriados,
revivificados no Senhor, numa igreja para a missão. Por isso que hoje é tão importante esse evangelho. Vejam, Jesus está falando de algo que é tão profundo e essencial que os discípulos não entendem. Os discípulos estão conversando outras coisas. Os discípulos estão pensando na morte de Jesus e quem é que vai ocupar esse lugar? Quem vai ser o primeiro? Quem é que vai estar na liderança do grupo? E Jesus olha para eles, Jesus entende o coração humano, pergunta o que eles estão discutindo e diz: olha, para vocês entenderem essa minha proposta e depois assumir e dar vida por esta proposta, por esse projeto, então vocês precisam ter um coração simples e humilde como as crianças. E ali dá o exemplo, puxa uma criança, abençoa, e diz: quem acolhe uma destas crianças, não é a ele, mas ao Pai que está acolhendo por meio dele. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Então entenda, você precisa de tempo, de espaço, de momento para estar a só com Jesus. Deixe com que ele possa lhe reconciliar, lhe reestruturar, lhe revivificar para uma vida nova nesse mundo. Você precisa ser feliz aqui, para depois ser feliz na eternidade com o absoluto de Deus, face a face com Jesus. Deus abençoe, te proteja, te livre de todo perigo e de todo mal.